4. Vamos ler o que está no versículo 39 ao 42. Ok? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vinde, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Querido Pai, nessa noite estamos abrindo a Tua Palavra. Encha-nos de sabedoria, de conhecimento dos altos. Nós precisamos, Senhor, entender a Tua Palavra. Precisamos compreendê-la. E para isso nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Amém. Que a nossa sede possa ser saciada pela Tua presença, amém, pela Tua palavra, pelo Teu poder, amém, pelo Teu Espírito. Amém. Fique conosco e abençoe e continue abençoando esta semana do evangelismo da mulher. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na natureza existe um elemento que o ser humano, aliás, todos os seres vivos, não conseguem viver sem esse elemento. No momento que passarmos um determinado período de tempo sem esse elemento químico, o ser humano ele pode falecer, ele pode morrer. Na verdade, o homem consegue até ficar sem o pão, sem o alimento, mas ele não consegue ficar sem a água. A água é um elemento importantíssimo na natureza. Tudo depende da água. Inclusive o nosso planeta, ele não deveria se chamar terra, mas sim água. Por quê? Mais de 70%, ou cerca de 70% do nosso planeta é composto por esse elemento químico chamado água. E potável, água potável, é apenas 1%. 1%. E 1% está distribuído no planeta Terra para todos os seres humanos. E nós sabemos que, infelizmente, nós não estamos cuidando muito bem da água em nosso planeta, inclusive da água doce, da água potável. Mas não é só a natureza. Eu quero fazer uma outra comparação. Acompanhem comigo. Vejam só. Quanto por cento de água nós temos no corpo humano? Cerca de 70%. Não é interessante? Porque se na Terra 70% nós temos de água, no total, tanto água salgada e água doce, também no corpo humano, cerca de 70% é composto de água. Deus maravilhoso, né?
Sabe o que eu aprendi com isso? Que nós precisamos de pouco para viver. 1% de água potável. É o que nós precisamos. 1%. É o princípio que Deus trabalha na natureza. Não precisamos de muito para sobreviver. E nós queremos muito, 100%. E Deus fala, não, é só 1%. E 1% é o suficiente para todos os seres humanos beber a água potável. Mas existem regiões que a gente não tem água. Nós chamamos isso de uma região árida ou semiárida, ou o sertão. No Brasil nós temos o sertão, né? O Nordeste, que a umidade do ar não consegue chegar lá no interior do Nordeste, porque quem leva a chuva é a umidade, e a umidade não chega no interior. Então ali nós temos uma terra seca, nós temos um clima seco naquela região. E nós temos uma região na Bíblia que também falta água, que é o deserto. Sim. Na Bíblia nós temos muito esses pontos geográficos do deserto. E quando nós olhamos no capítulo 4 de João, no capítulo 4, nós vamos encontrar aqui um lugar chamado Sicar, o deserto. Não chovia. Era um lugar seco. E a Bíblia aqui diz que esse lugar chamado Sicar, ele pertencia a Jacó. Pertencia a Jacó. E Deus certa vez falou assim para Jacó: Jacó, eu quero que você vá lá na região de Sicar e você fure um poço. Fure um poço. Aí eu fiquei pensando, por que furar um poço ali, naquele lugar que era um deserto? Eu não sei quantos conviveram já com um poço na sua casa aqui. Quando eu era criança, lá em Gurupi, a gente tinha um poço no terreno. Tinha um poço no terreno. Só que aquele poço era da minha família. O meu pai fundou aquele poço para uso doméstico, para uso familiar. Então, quando nós furamos um poço, é para matar a sede da minha família. Eu não furo um poço lá na rua, ou longe da minha casa, ou no outro terreno. Eu não faço isso. Mas aqui Deus falou para Jacó: Jacó, você vai lá em Sicar e você fura um poço. Mas Jacó não morava ali. Era um lugar deserto, de seca. E quando a gente olha lá na história de Jacó, Deus fala assim: Jacó, você vai cavar esse poço sozinho. Sabe quantos anos Jacó passou para cavar esse poço? 20 anos. Aí eu fico imaginando Jacó indo todo dia, cavava um pouquinho. E o poço é assim: quando a gente começa a cavar, você está próximo ali do nível da terra, é fácil. Vai aprofundando, vai ficando mais difícil, porque você tem que tirar a terra, você precisa de alguém para te ajudar. E Deus tinha dado a ordem para Jacó cavar o poço sozinho. Falou: Jacó, esse poço você tem que cavar sozinho.
Tudo bem que ele demorou. Passou 20 anos. Sabe quantos metros Jacó conseguiu chegar lá na água? Com 7 metros de profundidade, ele começou a jorrar água. No deserto, né? Começou a brotar água. Mas ali não era a casa de Jacó. Tem até uma fotografia para vocês acompanharem. Era um lugar longe. Não tinha nada, né? Esse poço, ele tem hoje por volta de 4.000 anos. Será que ainda tem esse poço? Tem esse poço. E muitos turistas vão a essa região de Sicar e presenciam o poço que foi fundado por Jacó. Mas Deus tem um propósito. Se a gente olhar o tempo de Jesus, nós temos que voltar 12.000 anos atrás. O quê? Porque do nascimento de Jesus até os nossos dias, 2.000 anos. No tempo de Jesus, vamos voltar mais 12.000 anos atrás, que é justamente o tempo que Jesus estava ali e já tinha passado 2.000 anos quando Jacó fundou aquele poço. E tudo tem um propósito. Isso que é interessante na Bíblia. Não existe nada por acaso. Tudo tem um propósito. E eu fiquei pensando, puxa vida, agora Jesus, passaram 2.000 anos. Agora Jesus estava ali, sentado à beira do poço que foi fundado por Jacó. Quando a gente começa a ler o capítulo 4, o versículo 1, o versículo 2 aí de João, a gente vai encontrar Jesus dizendo assim para os discípulos: nós vamos para Samaria. Ele estava na Judéia. Eu trouxe um mapa para vocês se localizarem. Veja só, aqui nós temos a Judéia, nós temos no meio Samaria, e lá na ponta nós temos Galileia. Então, no tempo de Jesus, Israel era dividido em 3 províncias: Judéia, Samaria e Galileia. Jesus estava aqui na Judéia e ele chama os discípulos e diz: olhe, nós temos que ir a Galileia. Olhe aonde está a Galileia, lá em cima. Muito bem, então existia uma rixa: os judeus com os samaritanos. Você sabe por que existia essa rixa? Essa briga entre os judeus e entre os samaritanos? E Jesus fala assim: nós vamos para Galileia, mas temos que passar por Samaria. Para vocês terem uma ideia, naquela época, nenhum judeu passava dentro de Samaria. Eles não atravessavam esse território, eles não atravessavam essa província. Eles saíam por aqui, beirando o Rio Jordão, até chegar lá na Galileia, justamente para não passar dentro de Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos e nem os samaritanos se davam com os judeus. Eram 2 povos co-irmãos da mesma herança, mas eles não se davam. Aí eu vou colocar para vocês algumas razões porque esses 2 povos eles não se davam. A primeira delas: quando o templo de Jerusalém foi destruído, e os judeus começaram a reconstrução,
os samaritanos eles se opuseram, eles criaram uma oposição para que o templo não fosse reconstruído. Então essa foi uma rixa. Os judeus queriam construir o templo, os samaritanos não queriam e criavam obstáculos, dificuldades, foram opositores à reconstrução do templo. Primeiro item dessa rixa entre esses dois povos aí. Aí nós temos que voltar um pouquinho mais no tempo. 1000 anos antes de Cristo, a gente tem o rei Salomão. Depois de Salomão, acontece uma divisão no reino de Israel. Aí a gente tem a Judéia, que foi criado por 2 tribos, a Judéia e Benjamim, porque Israel era composto por 12 tribos. 10 tribos ficou na parte de cima, que é Samaria, e 2 tribos ficaram aqui, que era Judá e Benjamim. Quando Salomão ele morre e seu filho Roboão toma posse do reino, ele começa a judiar mais do povo de Israel. Salomão já estava judiando no finalzinho da sua vida do povo de Israel, cobrando muitos impostos, dificultando a vida do povo. Quando Roboão entrou, o seu filho entrou como rei, ele continuou judiando, continuou dando dificuldades ainda mais para o povo. E o povo se revoltaram. Então 10 tribos se revoltou e falou assim: olha, vamos criar aqui o nosso reino, vamos dividir. Então aí ocorre a divisão em Israel. Aqui a gente tem Judéia, que é a parte do sul, Jerusalém é a capital, e a parte lá de Samaria, que é a parte do norte, nós temos Samaria como capital. Então, Reino do Sul e Reino do Norte. Jerusalém é a capital do Reino do Sul e Samaria é a capital do Reino do Norte. Quando no ano 730, quando os assírios invadem Samaria, vocês vão lembrar isso agora, quando invade Samaria, que é o Reino do Norte, o imperador da Síria leva cativo o povo que estava em Samaria e traz outros povos para habitar em Samaria. Então ele fez uma troca, levou alguns samaritanos, alguns judeus do Reino do Norte para outros países ou para a Síria e trouxe outros povos para morar em Samaria. Então o povo de Judá, eles não se misturaram com nenhum tipo de povo, eles se manteram íntegros, sangue puro. Já o pessoal que morava no norte, Samaria, houve uma mistura, houve uma mescla de judeus que moravam em Samaria com outros habitantes de outros povos. Então os judeus de Judá falavam assim: não, os samaritanos não têm sangue puro, eles se misturaram. Mas o problema não foi só a mistura. Aqueles povos que moravam naquelas regiões em volta, eles trouxeram vários deuses para Samaria. E ali eles faziam cultos diversos em Samaria. E os judeus eram contra.
Mas não foi só isso também. Em Samaria, eles criaram um templo, porque nós sabemos que tinha um templo em Jerusalém. Mas lá em Samaria, eles também criaram um templo. E outro problema. A Bíblia, lá em Levítico, diz que os levitas eram os sacerdotes, tinha que ser da tribo de Levi, para cuidar do templo. Eles foram a tribo escolhida por Deus para cuidar de todo o serviço sacrificial, de todo o sacerdócio, de tudo que era relacionado ao templo. Os levitas, a tribo de Levi, eram os responsáveis. Aí o que os samaritanos fazem? Escolhem outras pessoas de outras tribos para serem os cuidadores do templo em Samaria. Então aqui a gente tem um problema, vamos dizer, religioso da época. Por quê? Os levitas eram os responsáveis para cuidar do templo. Mas lá em Samaria eles criaram um novo templo, e os samaritanos levantaram um templo e colocaram outras pessoas que não eram os levitas para cuidar dos serviços ali. Então essa rixa ela foi aumentando, sempre na questão religiosa. Mas Jesus fala assim para os discípulos: olha, nós vamos a Galiléia, só que nós vamos passar em Samaria. Mas judeu não pisava em Samaria. Para o judeu era muito mais fácil se relacionar, fazer negócio com o romano, com o grego, com o assírio, do que com os samaritanos. Era muito mais fácil um judeu pisar num chiqueiro do que entrar na casa de um samaritano. E agora Jesus coloca esse propósito. Nós vamos a Galiléia, mas vamos passar por dentro de Samaria. E nem o judeu passava por dentro de Samaria. Todos eles iam nesse caminho aqui, beirando o rio Jordão, até chegar lá na Galiléia. Como eu disse, tudo tem um propósito. E eu fiquei pensando, Jesus tinha uma missão ali, ao entrar em Samaria. Tinha um propósito. E ele entra. Eles, porque os discípulos estavam junto, com Jesus. E eles vão caminhando, sai da Judéia, entra na fronteira de Samaria. Entrando em Samaria, Jesus ele vê o poço de Jacó. E ele senta ali. E a Bíblia diz que era meio-dia. O sol, nesse lugar, ele chega a 50 graus na sombra. 50 graus. Nesse lugar, em Sicar. Aonde está esse poço de Jacó? 50 graus. E essa mulher, ela estava indo buscar água meio-dia. Mas não era o hábito. As pessoas geralmente iam às 5 horas da manhã buscar água fresca. E ela estava indo ao meio-dia. Aí eu fiquei pensando, por que essa mulher ela foi ao meio-dia? Por que ela não foi junto com as outras? Porque a água era o serviço das mulheres. O homem não buscava água. Eram as mulheres que buscavam água. Agora, por que ela não foi com as outras? Porque ela estava indo sozinha, meio-dia.
um sol tremendo, 50 graus. Quando a gente olha o capítulo 4, a história dessa mulher, a gente vai imaginar algumas coisas. Por exemplo, talvez ela não queria ir com as amigas. Ela estava cansada de ser criticada pelas outras, pela vida que ela tinha, pela vida que ela levava. O capítulo 4 nos apresenta que ela tinha uma vida um pouco confusa, um pouco complicada, tinha os seus problemas. E ela vai. Quando ela vai e chega ao poço, lembra que nessa época dificilmente uma mulher conversava com um homem e nenhum homem conversava com a mulher. Era uma cultura. E ela sozinha, porque ninguém buscava água ao meio-dia. E ela foi sozinha buscar a sua água. E ela levou consigo um cântaro ou um balde. E ela chega ali e ela começa a buscar a sua água. E de repente ela escuta uma voz: dá-me de beber. Dá-me de beber. Eu acho que ela assustou com aquela voz, porque era um homem. E quando ela olha, ela vê que ali estava um homem e que era judeu. Era da tribo de Judá. Agora, como que ela descobriu que aquele homem, no caso Jesus, era da tribo de Judá? Pelo sotaque. O sotaque era diferente. O pessoal do norte, de Samaria, tinha um sotaque. O pessoal do sul, de Judá, tinha outro sotaque. E aqui fala assim, nesse diálogo que ela tem com Jesus: mas por que você está me pedindo água, sendo judeu? E ela olha para Jesus e vê que ele não era de Samaria, olha para as suas roupas, vê que ele era realmente um judeu. E mais ainda, era um rabino, era um profeta. Ela olhava e viu que Jesus era um rabino, era um profeta. E nesse diálogo que ela tem com Jesus, ela fala assim: por que você me pede água, sendo judeu? Ela afronta Jesus. E ele diz: se você soubesse quem está pedindo água, você daria. Aí ela fala assim: mas você não tem nem balde. Como você quer tirar água se você não tem nem balde? Como se Jesus precisasse de balde para tirar água. Ela não percebeu que ali estava o dono do poço de Jacó. Ela não percebeu que ali estava aquele que tem água viva, que é água viva. E nesse diálogo que ela tem com Jesus, Jesus faz uma pergunta direta para ela. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando aqui. Jesus, ele não dá volta. Ele vai direto ao ponto. Jesus sabia que a sede daquela mulher não era água. Ela tinha outro tipo de sede.
E às vezes nós também temos vários tipos de sedes. Percebe a pergunta que Jesus faz para ela? Vai chamar o seu marido. Essa era a sede dela. E ela fala assim: olha, eu não tenho marido. E Jesus, de uma forma muito sábia, ele vai direto e complementa o pensamento dela. Disseste bem. Jesus não dá tempo para o argumento dela. Porque você já teve 5. Que sede aquela mulher tinha. Haja água. 5 maridos. E esse que você tem agora também não é teu. Então Jesus, quando ele sabe que eu estou com um problema, ele não dá rodeio, ele vai direto. Que tamanho é da minha sede? Que sede que eu tenho? Qual é a minha sede? E Jesus, ele vai direto ao ponto, conversa com ela, e aqui diz que ela, ao ouvir isso de Jesus, ela ajoelha e roga. Rogar é você pedir, é você se humilhar, é você se colocar à disposição daquele que é maior do que você. Naquele momento ela reconheceu que aquele homem era um profeta. E ele fala assim: a água que eu tenho é a água que vai saciar justamente a sua sede. E ela não entendeu, porque ela falou assim: nossa, mas eu quero dessa água. E essa água, porque eu não quero voltar mais aqui buscar água no poço, que é cansativo, né? Todo dia você busca água, longo, caminhando, carregando a água. Então ela disse: olha, eu quero experimentar dessa água, eu quero beber dessa água, para que eu não venha mais aqui, a esse poço, porque eu venho sempre aqui. Quando Jesus ele faz aquela revelação da vida íntima, da vida pessoal daquela mulher, ela reconhece que ele era realmente o profeta. E aqui ela coloca mais uma questão. Ela fala assim: olha, nós que somos samaritanos, nós temos o nosso templo lá no Monte Gerizim, nós fazemos a nossa adoração no Monte Gerizim, porque para nós isso é o correto. Mas os judeus da tribo de Judá diz que é no templo de Jerusalém. E aí? Ela conversando com Jesus. E aí? O que eu tenho que... Qual é o correto? Qual é o certo? É a gente adorar aqui em Samaria, no templo, no Monte Gerizim, ou lá no templo de Jerusalém? Qual é o correto? Qual é o certo? É isso que ela está perguntando aqui para Jesus. Aí eu quero ler o que está no versículo 23. 23. Vamos ler o 22, porque fala assim, ó: vós adorais o que não conheceis. Ou seja, os samaritanos, eles estavam adorando qualquer coisa. É o que Jesus está dizendo aqui para eles: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Porque aqui havia um sincretismo. Eles estavam adorando outros deuses, e tinha outros que também seguiam um pouco de Jeová. E aqui Jesus, ela fala assim: olha,
Qual é o correto? Nós adoramos aqui ou vamos para Jerusalém? E Jesus fala assim, olha, no versículo 22, vós adorais o que não conheceis, mas nós judeus, da tribo de Judá, nós adoramos o que conhecemos. Aqui nós temos dois sistemas de religiões. A religião que era praticada em Samaria e a religião que era praticada em Judá. Dois tipos. E ela queria saber de Jesus qual era a mais correta, a verdadeira, qual ela deveria seguir. O que Jesus responde? Olha como é fantástico isso. Isso é maravilhoso. Olha o que diz. No 23. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, é agora, nesse presente, está acontecendo agora, mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai para seus adoradores. Então qual é a resposta de Jesus para ela? É Samaria? É Jerusalém? O que é que vocês concluem? Nenhum dos dois. Muito bem. Não é nem Samaria e nem Jerusalém. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vai chegar o tempo, vai chegar o dia. Agora vamos nos colocar nessa história. Jesus está olhando para hoje, para os nossos dias, está olhando para mim e olhando para você. Ele está dizendo, vai chegar o dia em que as pessoas não adorarão nem Samaria e nem em Jerusalém. Vão adorar, sabe onde? No Bandeirantes. Amém. Por quê? Porque lá estarão adorando em espírito e em verdade. Amém. Sabe, irmãos, Deus, é difícil tentar explicar isso para os irmãos, mas não é que eu sou contra a religião, não é isso, eu não sou contra a religião. Às vezes, mas quando a gente olha e analisa a Bíblia, a gente vê que realmente Deus não trabalha com religião. Aqui está uma posição de Jesus, porque os judeus eles eram fiéis ao templo, aos serviços que eram realizados ali. Eles eram fiéis a muitas tradições, né? As tradições, as orientações dos sacerdotes. E Jesus apresenta aqui, vamos dizer, uma nova visão. Jesus, ele abre novas perspectivas, e às vezes nós não conseguimos enxergar. A gente lê a Bíblia 2, 3, 4 vezes e a gente não vê o que está aqui. Mas é justamente isso que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, vai chegar a hora, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é necessário você ter um templo para adorar. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. O culto ele não pode estar restrito apenas aqui. Nós temos que ter uma continuidade a esse culto. Eu sou o que? O templo do Espírito Santo. Eu sou
o templo. Então, a partir de Jesus, essa concepção que os judeus e os samaritanos tinham, ela é revogada, ela é transformada, ela é mudada, porque é isso que Jesus trouxe. E essa água que Ele oferece aqui é a água que vai saciar a minha sede, a sua sede. Qual é a sua sede? É dinheiro? É a bebida? Qual é a sua sede? Que tamanho é a sua sede? Aqui nós temos que entender essa dimensão de volume, de quantidade e de necessidade. E Jesus sabia a necessidade daquela mulher. E é por isso que Ele foi direto ao ponto. Direto, e disse para ela: olha, a água que eu tenho para você, se você beber, se você experimentar, nunca mais terá sede. Por quê? Você terá um encontro verdadeiro comigo. E é isso que Deus quer nessa noite, para mim e para você. Que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Amém. Nós temos esse encontro com Jesus e Ele restaura a minha vida, restaura a sua vida. Sabe o que acontece? A gente tem que correr. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela saiu correndo, foi lá na aldeia e disse: olha, tem um profeta, tem um homem aí que ele disse tudo sobre a minha vida, coisas que eu nunca tinha falado para ele, ele me revelou. E aqueles homens, eles vieram e estavam ali com Jesus. Sabe, quando os discípulos estavam, quando Jesus convidou aqueles homens, os discípulos, para irem com ele a Galileia, mas passando por Samaria, os discípulos ficaram murmurando. Por quê? Reclamando, porque eles não queriam ter contato com os samaritanos. Eu não li aqui, mas tem um versículo que Jesus manda os discípulos irem à cidade comprar marmitex, comida. Jesus fala assim: olha, vocês estão enchendo muito a minha cabeça, estão reclamando demais, estão murmurando demais. Fome, né? Vão lá na cidade comprar marmitex para vocês. E os discípulos vão. E é justamente nesse tempo que os discípulos vão à cidade comprar o marmitex que ele tem um encontro com a mulher samaritana. E quando os discípulos chegam e eles veem Jesus ali conversando com ela, no mínimo eles reclamaram: está vendo? Olha lá, eu falei para vocês, Jesus está conversando com os samaritanos. Olha lá, conversando com a mulher. Está vendo? Esse Jesus aí, no mínimo, eles pensaram isso. Por quê? Murmuravam, reclamavam desse encontro com os samaritanos. Os discípulos não queriam, mas eles foram. E aqui Jesus restaura não só a vida daquela mulher, Jesus também restaura a vida daqueles homens, que a mulher foi lá, contou que teve um encontro com Jesus, os homens vieram, também tiveram um encontro com Jesus, e Jesus restaura, sabe o que? Também a questão social e a questão do preconceito racial e religiosa. Jesus, ele tinha um propósito. É por isso que eu falei, não foi por acaso. Não é por acaso, as coisas não acontecem pela sorte. Não, tem um plano de Deus, tem uma orientação superior. Então, quando Jesus ele vai a Samaria, ele tinha esse propósito. Qual? Encontrar a mulher, quebrar esse preconceito racial, social, religioso, porque havia uma rixa muito grande entre os samaritanos e entre os judeus. Eles não se comunicavam, não aceitavam um, não aceitavam o outro. Eram grupos que ficavam brigando, discutindo o tempo inteiro pela religião. E Jesus ele vem e quebra tudo isso, porque ele restaura, tá bom? Que Deus possa restaurar a nossa vida e que não tenhamos preconceito
discriminação, né? Nem racial e nem religiosa. Tem gente que pega Deus e quer colocar numa caixinha. Eu tive grandes professores na faculdade de teologia. Grandes professores. Mas um dia eu estava indo no trem e eu tive uma aula de teologia. Eu estava no trem e tinha 2 homens ali discutindo sobre religião. Às vezes a gente quer pegar Deus e colocar numa caixinha. Não, Deus é batista, Deus é pentecostal, Deus é adventista, Deus é isso. Deus é Deus. Deus é soberano. Eu não consigo colocar Deus numa caixinha porque eu quero colocar. E tem gente que fala, não, Deus não está na sua igreja. Deus está na minha igreja. Não é isso que Jesus ensinou nessa noite para nós aqui. Não é isso. Ele falou assim, em espírito e em verdade. E aqueles homens foram restaurados. Jesus foi um grande estadista. Aqui é muito profundo aqui. Sabe o que é um estadista? É aquele homem que representa uma nação. Então Jesus estava aqui fazendo um meio campo, vamos dizer assim. Era um estadista que estava ali intervendo entre os samaritanos e entre os judeus. Porque a rixa deles era religiosa. Eles se odiavam pela religião. Porque eles diziam, Deus está em Samaria. O judeu, não, Deus está em Jerusalém. E ficava nessa rixa. Jesus apresenta uma outra solução. Não é nem Samaria, nem Jerusalém. Mas em espírito e em verdade. Então, se você quer adorar Deus, adore em espírito e adore em verdade. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, restaura a nossa vida, obrigado pelas mulheres que contribuem com a Tua obra, estão sempre presentes, estão à frente, Senhor, fazendo um trabalho maravilhoso. Continue abençoando cada uma delas, também as suas famílias, seus familiares, seus esposos, seus filhos. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.